Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Donizete Almeida, professor de escola bíblica, membro da Primeira Igreja Batista de Inhomas. Quero convidar os amados a compartilharem comigo o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Baseado neste versículo, falaremos sobre a teologia da verdadeira liberdade cristã. Amados, a palavra de Deus, em sua profunda sabedoria, nunca nos dá licença para a leviandade. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios 6,12, não nos oferece apenas uma máxima moral. Esse versículo é uma resposta de Paulo a uma sociedade que, como a nossa, já clamava por liberdade total. Sua resposta não é simples. Ele não diz meramente, nem todas as coisas são permitidas. Não, ele usa uma palavra no original grego que pode ser melhor compreendida como não são dignas. Em outras palavras, Paulo nos desafia. Eu posso ter o direito de fazer algo, mas devo me perguntar, isto será verdadeiramente útil para o reino? Contribuirá para o bem-estar espiritual meu e da minha comunidade? Edificará a minha vida e a do próximo? A verdadeira liberdade cristã, portanto, não se trata de pode ou não pode, mas sim, isso me aproxima de Cristo? Abençoa meu irmão? Edifica a minha igreja? É justamente essa distinção vital entre o lícito e o conveniente que muitos hoje têm perdido de vista, trocando a edificação pela mera permissão. Vivemos em meio a uma geração que ama a liberdade, mas odeia limites. Nas redes sociais, uma frase tem se tornado comum. Tudo pode, Deus entende, Ele vê o coração. Mas existe um versículo que desmonta essa teologia permissiva. Um versículo claro, direto, cortante como uma espada, que mostra que nem tudo que é lícito é santo. Nem tudo que é permitido por homens é aprovado por Deus. O problema do coração é quando você já foi dominado pelo desejo de fazer o que quer, mesmo sabendo que Deus não se agrada. Vamos então mostrar aqui que a verdadeira liberdade cristã é vencer o que tenta te dominar. Se você está cansado de uma fé rasa, se quer viver a verdade que liberta e não a mentira que afaga, então hoje a palavra vai te confrontar e te libertar. O apóstolo Paulo, a escrever aos Coríntios, não tratava apenas de permissões. Ele falava de vícios escondidos, de liberdades que se tornam prisões. Sabe o que isso revela? Que o problema não é o que você pode fazer, é o que te domina quando você insiste em fazer. Paulo não nos chamou para viver no limite. Ele nos chamou para viver em Cristo. Muitos hoje usam esse versículo para justificar hábitos que esfriam a alma. Posso assistir o que eu quiser? Deus entende. Posso beber o que eu quiser? Deus entende. Posso me vestir como quero, falar como o mundo fala? Deus irá entender. Mas se tudo isso é lícito, por que a sua vida espiritual está morna? Ou até morta? Por que o espírito se calou? Por que o pecado parece sempre à espreita? A verdade é simples, mas dolorosa. Aquilo que você não quer largar é exatamente o que te domina. Mas Paulo deu um exemplo claro. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quantos hoje são dominados e ainda dizem que são livres? Dominados pela vaidade, pela gula, pela pornografia, entenda, depravação moral, pelo vício do celular, pela necessidade de aprovação e ainda assim dizem, eu sou livre em Cristo. Mas que liberdade é essa que não consegue dizer não? Em Gálatas 5,13, Paulo vai dizer, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Este versículo contrasta a verdadeira liberdade
com ocasião à carne, e reforça o ponto sobre a liberdade que não é bíblica. A liberdade bíblica não é a ausência de regras, é o poder de resistir ao que destrói a alma. É a força de negar a si mesmo quando tudo em você grita, quero. Jesus diz em Mateus capítulo 16, 24, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele nunca disse, faça o que quiser, eu entendo. Amados, não é porque algo é validado, celebrado ou normalizado pela sociedade que, automaticamente, encontra aprovação diante do trono de Deus. Muito pelo contrário. Não é porque algo é comum nas igrejas modernas que o Espírito Santo se agrada. Você pode estar chamando de liberdade o que Deus chama de desobediência. Em Romanos capítulo 14, verso 16, Paulo vai dizer, não seja, pois, censurado o vosso bem. Esse versículo serve para questionar se certas liberdades não acabam por manchar o testemunho cristão, mesmo que não seja pecado em si. É tempo de parar de perguntar, isso é pecado? E começar a perguntar, isso me aproxima de Deus? Esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, 12, derruba toda a teologia que tenta fazer da fé uma zona de conforto. Ele nos chama para um cristianismo que sabe discernir, que teme cair, que prefere agradar a Deus a agradar a carne, porque, no fim, não será a sua opinião que irá prevalecer, será a palavra de Deus. E ela já diz na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. O evangelho de Jesus não era confortável, era cruz, não era vem como estás e fica como quiseres. Não, era vá e não peques mais. E a cada geração surgem aqueles que tentam diluir a verdade com açúcar. Pessoas que tomam um versículo como 1 Coríntios 6,12 e o transformam em aval para viver no limite. Mas Paulo foi claro, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, para Paulo, o que te domina te define. E aqui está a dura verdade. Existem milhares que frequentam igrejas, mas são escravos daquilo que amam em segredo. Escravos de vícios que não chamam mais de pecado. Escravos de costumes que o mundo dita e a igreja copia. E é por isso que tanta gente está se afastando de Deus dentro das próprias igrejas, porque foram ensinadas a crer que fé é sentir, não obedecer, que graça é permissão, não transformação. Jesus já nos prometeu em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Contudo, muitos confundem liberdade com permissividade. A verdade, meus amados, não nos liberta ao dizer o que queremos ouvir, mas ao nos revelar o que precisamos ouvir. Mesmo que isso nos confronte e doa profundamente. E a libertação só acontecerá quando aceitarem essa verdade sem reservas. Quantas pessoas hoje dizem, mas Deus conhece o meu coração. Sim, e é justamente por conhecer que Ele está te chamando ao arrependimento e agora. Porque Ele sabe que você está usando a ideia de liberdade para fugir da cruz. Porque Ele sabe que, no fundo, você não quer ser livre do pecado, quer ser livre da culpa por continuar no pecado. Mas Paulo rasga esse véu e nos lembra que sim, há coisas lícitas, mas há também um Senhor. E ninguém pode servir a dois senhores. Paulo não estava apenas preocupado com o que é lícito, ele estava preocupado com o que edifica. E aqui está a chave que falta no coração de muitos cristãos modernos. Eles acham que o evangelho gira em torno de permissões, quando, na verdade,
O evangelho não gira em torno de decorar versículos, ler o evangelho de capa a capa, até 2 vezes ao ano, mas nunca pensam em aplicar em suas vidas o que leem e estudam. Vocês querem saber se algo é bom para as suas vidas com Deus? Não perguntem se pode. Perguntem, isso me edifica espiritualmente? Há músicas seculares que não são imorais, mas roubam sua sede por adoração. Há séries que não mostram nudez, mas anestesiam o seu espírito. Há conversas que não têm palavrões, mas que contaminam. Devemos, portanto, ir além da superfície. O verdadeiro problema não reside no rótulo visível de uma ação ou entretenimento, mas no seu efeito invisível sobre a alma. Este é, de fato, o perigo mais sutil e devastador. Ele nos torna insensíveis à presença de Deus, à sua palavra, à voz do Espírito Santo e, finalmente, ao próprio pecado. É assim que o mundo molda cristãos mornos, não com ataques frontais, mas com distrações toleradas, com licitudes que não edificam. Paulo sabia disso quando escreveu: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Repare que ele repete a mesma frase e a completa de 2 formas diferentes. Na primeira, ele fala de conveniência espiritual. Na segunda, ele fala de domínio interior. Isso significa que há coisas que não são pecados, mas também não são caminhos. Há hábitos que não são proibidos, mas são pesos que te impedem de lutar. A pergunta do cristão não deve ser: isso é permitido? Mas sim: isso me torna mais parecido com Cristo? O Evangelho não é uma lista de permissões. É um chamado para edificação. Se não edifica, enfraquece. Se não aproxima, afasta. Se não alimenta, mata lentamente. Muitos querem viver uma vida espiritual forte, mas continuam consumindo lixo emocional, entretenimento tóxico, amizades que zombam da fé. E depois, surpresos, ainda se questionam: por que me sinto tão vazio? A resposta, meus irmãos, ecoa neste versículo. Você pode estar consumindo o que é lícito, mas se isso não te edifica, você está morrendo espiritualmente. E aqui está o ponto central. Jesus não morreu na cruz meramente para nos dar permissões, não. Ele morreu para nos conceder vida e vida em abundância. Uma vida que transborda, que satisfaz profundamente. E entendamos bem, essa vida abundante é definida pela plenitude e intensidade da presença de Deus em nós. Portanto, seja sincero, porque o Espírito Santo não habita em zonas de conforto. Ele habita em altares limpos, corações dispostos, vidas consagradas. A linha entre a liberdade e a rebeldia é fina e muitos já a cruzaram sem perceber. Chamam de maturidade espiritual o que é, na verdade, licenciosidade disfarçada. E dizem: Deus olha o coração. Mas usam isso como desculpa para manter um coração que não quer mudar. Paulo, ao escrever 1 Coríntios 6,12, estava fazendo um alerta. Ele alertava, sim, que há coisas que você pode fazer, mas se isso te domina, se isso não edifica, se isso te afasta da cruz, então já não é liberdade, é prisão. Hoje, há crentes que justificam vícios com versículos que cobrem a preguiça com Deus vai fazer no tempo dele, que normalizam a sensualidade com cada um tem seu estilo. Mas Paulo não deixou espaço para esse tipo de cristianismo. Ele disse: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amados, o verdadeiro amor de Deus se manifesta no cristão. E movido por esse amor, ele prefere renunciar a tudo que o afasta de Deus, mesmo que o mundo e até outros crentes considerem um mero detalhe. E a razão é profunda. O arrependimento sincero
Não há poder espiritual onde se negocia a consciência e a santidade. Não há avivamento na vida de quem sempre procura uma saída para continuar do mesmo jeito, das coisas ilícitas. Você pode convencer todos ao seu redor de que não tem nada demais. Mas a pergunta é: você convence o Espírito Santo? Porque se o desejo de continuar sendo o Senhor da sua própria vida ainda prevalece, se você ainda é o Senhor de sua vida, Cristo ainda não é. Ele está do lado de fora. Não podemos nunca esquecer onde e como Cristo morreu. Ele morreu numa cruz, não em um jardim, não em uma cama macia. Foi um madeiro entre sangue, escárnio e dor. E essa cruz não foi apenas o fim de uma missão, foi o modelo de uma vida em Cristo. Mateus 16, 24, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há muitos hoje que querem seguir a Jesus, mas sem negar nada. Querem o céu, mas sem deixar a terra. A cruz, meus irmãos, é desconfortável. Ela pesa, ela exige, ela nos quebra. E é exatamente por isso que ela salva. E entenda, Cristo não veio para ser adicionado à sua vida. Ele veio para ser a sua vida. É por essa razão, amados, que o apóstolo Paulo jamais tolerava tal distorção da fé. Ele não apenas pregava a cruz, ele a vivia. E em sua própria vida, ele nos deixou a declaração definitiva da verdadeira rendição. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se o próprio Paulo afirmou que não vive mais ele, e sim Cristo vive nele, então a pergunta para cada um de nós é: onde está o eu em sua vida? Quem realmente vive em você? Porque se ainda é você, seu ego, sua vontade própria, seus desejos carnais, se ainda não morreram com Cristo, ele ainda não vive em você. Ele está do lado de fora. Mas o grande sinal de maturidade cristã, espiritual, é percebido quando você passa a evitar certas coisas. Não porque são proibidas, mas porque você ama demais a presença de Deus em sua vida para arriscar perdê-la. Você saberá que algo é cruz quando doer renunciar, mas ainda assim você renuncia por amor a Cristo. Você saberá que algo é evangelho quando não te deixar confortável, mas creia, te deixará mais perto do céu. E é por isso que tanta gente tem rejeitado o verdadeiro evangelho, mesmo dentro das igrejas, porque o evangelho exige morte, morte da carne, morte do ego, morte da vontade própria. Mas aqui fica o alerta: somente quem morre com Cristo ressuscita com ele. Amados, é sabido que a luz não faz aliança com a escuridão. Ela entra e as trevas fogem. Ela ilumina e revela o que precisa ser abandonado. A verdadeira luz de Cristo não negocia, ela purifica, expulsa as trevas e exige uma rendição total do nosso ser. Cristo não veio para iluminar apenas os cantos convenientes da nossa vida. Ele não veio para uma iluminação parcial ou seletiva. Pelo contrário, ele veio para fazer de nós um templo vivo e resplandecente do Espírito Santo, e não um mero porão empoeirado com as lâmpadas da fé apagadas pela negligência. Veja o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 6, 14. Que comunhão há entre a luz e as trevas? E a resposta é clara, meus amados: nenhuma. Não há negociação entre o santo e o profano. Não há equilíbrio entre a cruz e o conforto. Não há acordo entre o Espírito Santo e a carne. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. E aqui, mais uma vez, alertamos: essas coisas não vêm de fora. Elas são bem-vindas. Você as convida para dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua rotina, mas o Espírito Santo não compartilha o trono.
Ele não divide a casa com ídolos de estimação. Você pode até continuar frequentando a igreja, pode continuar com seus vícios favoritos, seus versículos favoritos nas redes sociais. Mas se algo além de Cristo está governando sua vontade, você já deixou a luz. E as trevas estão te abraçando. E você, com certeza, não está percebendo. Cristo não morreu por meio de palavras brandas. Ele morreu com carne rasgada, sangue derramado. E Ele te chama para viver com a mesma intensidade, com a mesma entrega, com a mesma separação. Não existe meio termo para quem já foi crucificado com Ele. A palavra de Deus nos revela uma verdade infinitamente mais profunda. Liberdade genuína, que não é a ausência de um Senhor, mas sim ter o Senhor Jesus Cristo, que te liberta eficazmente de tudo aquilo que realmente destrói e te aprisiona. É ser livre do pecado, não livre para o pecado. Paulo não era um homem acorrentado a regras. Ele era um homem vendido ao Espírito. Ele disse em Romanos capítulo 1, versículo 1, servo de Jesus Cristo. Serve a alguém que não tem mais vontade própria, porque decidiu amar e servir o seu Senhor até o fim. Enquanto a mentalidade do cristão moderno se apoia na permissividade, o apóstolo Paulo nos presenteia com a essência da vida transformada, declarando em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim, a verdadeira liberdade surgiu quando você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo, quando foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino da luz. Muitos hoje rejeitam essa ideia, querem um Cristo que os salve, mas não que os governe. Querem um Salvador, mas não um Senhor. Bem, se Cristo não é o Senhor de tudo na sua vida, então, posso te afirmar, Ele não é Senhor de nada. Essa é a liberdade que o Evangelho oferece. Não uma liberdade onde tudo é permitido, mas uma liberdade de tudo aquilo que te afastava de Deus. Liberdade da mentira, liberdade do orgulho, liberdade da imoralidade, liberdade de uma vida centrada em si mesmo. Portanto, a hora é agora. Hora de voltar à cruz, não para pedir mais permissões, mas para entregar mais rendições, onde há apenas sangue, renúncia e amor eterno, dizendo, segue-me. Amados, a palavra de Deus nos confrontou com uma verdade cortante, mas profundamente libertadora. Não se trata de uma lista de proibições vazias, mas de um convite a uma vida de liberdade verdadeira e plenitude em Cristo. Se neste momento o Espírito Santo tocou o seu coração, se essa mensagem expôs em sua vida áreas de justificativas vãs ou de liberdade que na verdade se tornaram prisões, se você percebeu claramente que tem permitido que aquilo que o mundo, embora chame de lícito, não lhe convém, nem edifica a sua vida e a sua alma, então este é o seu momento decisivo. Não se cale, não ignore a voz insistente do Espírito Santo de Deus te chamando para viver o Cristo crucificado permanentemente. Não adie mais a decisão que sua alma anseia e necessita. Faça essa oração de entrega total e arrependimento sincero. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, reconheço que o teu amor é santo e que minha liberdade precisa te honrar. Perdoa-me pelas vezes em que usei a graça como desculpa e a licitude como barreira entre nós. Quebra, Senhor, em mim toda a fortaleza do eu quero, do eu mereço, do eu posso. Toma agora o controle de cada área da minha vida, minha mente, meus olhos, meus desejos, minhas escolhas e meu tempo.
Senhor, que eu possa, com teu amor tão puro e transformador, ser constrangido a viver uma vida que te agrade acima de tudo. Ajuda-me, Senhor, a renunciar, a deixar ir, a abandonar tudo aquilo que, embora o mundo chame de detalhe, e que me afasta da tua gloriosa santidade e da tua presença. Eu quero ser livre, Senhor, não para fazer o que me agrada, mas livre para te amar, te obedecer de todo o meu coração. Entre em minha casa, entre na minha vida, entre na minha alma e venha cear comigo, Senhor. Eu abro a porta do meu coração e te peço, Reine soberano, eu me rendo a ti, hoje e para sempre. Amém e amém. Meus amados, que o amor constrangedor de Cristo inunde seu ser e que a partir desse dia sua vida seja um altar onde a glória de Deus resplandeça. Amém.